Olá pessoal, tudo bom? Eu fiz um vídeo 2 anos atrás, 2 anos e pouco atrás, sobre a escola sem partido. Foi na época que houve uma entrevista no Roda Viva do Karnal e ele falou aquela asneira que virou meme na internet. Quando ele disse que a escola sem partido era uma coisa de uma direita delirante. E até o Spider fez uma paródia com isso e tudo mais. Foi tão patético que virou meme. Então naquele vídeo eu basicamente falei muito pouco sobre a escola sem partido, e naquela época estava se comentando como se fosse algo que pudesse ter alguma chance de aprovação. E a gente sabe que durante o governo passado não tinha nenhuma chance. Aliás, o governo presente, né? Porque a gente ainda está no governo Dilma Temer. Não tinha nenhuma chance de aprovação. Mas agora, com a eleição do Bolsonaro, a gente tem uma possibilidade real de que o Escola Sem Partido seja aprovado a partir do ano que vem. Então, obviamente, começou de novo a militância, né, de internet da esquerda, demonizando a proposta. Obviamente, a esquerda, os líderes de esquerda instigam, né? E aqueles a gente sabe que a população a população é massa de manobra mesmo. A gente, infelizmente, a população é muito baixo nível intelectual. Então, assim, meia dúzia dão start no negócio, e aí um bom bando de gente começa a reproduzir, né? Copia e cola, copia e cola. Lê aqui, copia aqui e cola aqui como se fosse a ideia dele. Não sabe, nunca leu, não tem a menor ideia do que seja, mas ouviu alguém falar que é contra, porque é isso, porque é aquilo, porque pronto, aí já passa a repetir. Eu estava vendo esses dias uma pesquisa onde falava que em torno de 70, onde falava não, em torno não, onde falava que 75% da população brasileira é basicamente analfabeto funcional. O que é analfabeto funcional? Analfabeto funcional é aquele que sabe ler e escrever, mas não sabe interpretar um texto, não sabe juntar uma ideia, não sabe, assim, ele vê a coisa acontecer na frente dele, mas ele não consegue raciocinar aquilo que está acontecendo na cabeça dele, não consegue processar a informação, ele não consegue processar a informação. Aquilo ali simplesmente aconteceu na frente dele, mas a informação não entrou, não fez, as sinapses do cérebro não fecharam, as sinapses ali do sistema nervoso não fecharam. Enfim, eu vou ler aqui o que é realmente o Escola Sem Partido. É bastante rápido aqui. Isso aqui está exatamente no site do Escola Sem Partido, o www.programaescolasempartido.org. Então, os seus amigos, os militantes de esquerda, dizem que isso aqui é a demonização do professor. Querem acabar com a liberdade do professor, querem escravizar, querem foder com o professor. A escola sem partido é uma coisa tirânica, ela quer acabar com o professor. Enfim, então eu vou ler, aí você me diz se realmente querem acabar com o professor. Então tá aqui, deveres do professor. 1. O professor... é que eu cliquei errado. 1. O professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. O que significa isso? Audiência cativa. Audiência cativa significa o seguinte: se alguém está falando esse tipo de merda na televisão, ou tem um cara falando ali, está pregando um negócio que você não está interessado em ver, você desliga aquela merda, você muda de canal. É uma palestra, você vai embora. É o seu vizinho que está falando, você fala o seguinte: eu vou ali na padaria pegar um pedaço de pão e fugir de você, que você está enchendo meu saco. Você não é obrigado a ficar ouvindo essa merda. Só que na escola ou na universidade, mas basicamente na escola, você é cativo do professor, você não pode ir embora. Você não pode, seguinte, professor, você está falando um monte de merda, eu vou embora para casa, tá? Não quero ver isso aí.
Obviamente você não pode fazer isso. Um moleque de 14 anos, 13 anos, 12 anos não pode fazer isso. Na universidade pode, você manda o professor tomar no cu e vai embora. Até aí tudo bem. Obviamente que ele não vai te passar de ano, mas aí você pede transferência e foda-se. Enfim, eu mesmo tive o problema com um professor quando eu estudei direito. Enfim, mas aí por sorte minha, ele acabou sendo indicado para um cargo público e assumiu um substituto. E aí eu não tive mais problema. Porque tem professores que são idiotas mesmo. Mas não, no meu caso não foi questão de escola sem partido, foi questão de ele ser um idiota mesmo. Mas enfim, um adolescente não pode ir embora da sala, então ele é obrigado a ficar vendo aquela merda. Então, exatamente por isso que o professor não pode, como ele tem esse poder de ter uma audiência que não pode ir embora, não pode fazer outra coisa da vida, tem que ficar prestando atenção no que ele está falando, ele não pode usar isso com a pregação religiosa, contra uma religião ou a favor de uma religião, contra um partido ou a favor de um partido, contra uma ideia ou a favor de uma ideia, enfim, não pode fazer esse tipo de coisa. Isso não é demonização do professor. O professor tem os seus limites. Ele não pode usar aquela classe como uma massa de manobra para suas experiências políticas. Então eu tenho um partido, meu partido, sou militante de um partido, eu pego aquela classe e faço aquela classe refém para virar militantes do meu partido. Eu não posso fazer esse tipo de coisa. Isso está nos deveres do professor, está na lei inclusive, você não pode fazer esse tipo de coisa. Então, nenhum problema nesse item, certo? O segundo item: o professor não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas. Ou seja, aqui é o reverso. Assim como o professor não pode impor as suas vontades religiosas, políticas, morais, etc., sobre a classe, ele não pode pegar, por exemplo, você tem uma classe, vamos dizer que você tem uma classe quase homogênea, quase 90% da classe pensa de uma determinada maneira, mas 10% pensa de outra. Então você não pode discriminar aquelas pessoas porque aquelas pessoas não pensam igual à maioria ou não pensam igual a você. É o mesmo procedimento, assim como você não pode é, doutrinar aquelas pessoas, você não pode doutrinar aquelas crianças, aqueles jovens para suas posições ideológicas, políticas, religiosas, o diabo que for. Você também não pode permitir que alunos façam isso. Que um grupo de alunos, por exemplo, discrimine o outro porque a menor parte da escola tem uma determinada religião ou é de um determinado partido e o resto não é, então aquele povo fica oprimindo o outro. Também não pode fazer isso. Não pode nem participar e nem permitir que aconteça. Também faz parte das funções do professor. Aí não interessa de qual partido está oprimindo qual religião está oprimindo qual. Não pode, ninguém pode oprimir ninguém. É a liberdade de expressão, está na Constituição Federal. Terceiro item: o professor não fará propaganda político-partidária na sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos ou passeatas. Preciso comentar? Se eu tenho um partido político, eu estou dando aula. Aquelas pessoas que estão lá estão para assistir a minha matéria, o que eu tenho que falar da minha matéria. Eu não tenho que pregar as ideias do meu partido para aquilo lá. Aquilo lá não é um comício. É uma sala de aula. As pessoas estão lá para aprender a matéria que está na porra do livro, que está no conteúdo programático. Não estão lá para saber se você é comunista, se você é socialista, se você é capitalista, se você que caralho que você é, ou que partido que você pertence, ou que religião que você pertence. Isso aí é da sua vida privada, não tem nada a ver com o que você faz na sala de aula. O advogado, quando está no tribunal, ele está ali defendendo ou acusando defendendo o seu cliente ou acusando o cliente adversário. Ele não vai fazer um discurso ali religioso ou político. Ele está ali para fazer o trabalho dele. As convicções pessoais dele não importam na profissão dele. Mesma coisa, o jornalista, enfim, quem quer que seja. E o professor é a mesma coisa. Ele é um militante político, ele tem seu partido, faz essa porra de lá no seu partido, nas reuniões do seu partido, não na sala de aula. Muito simples. E aí independe de qual partido seja.
Você não pode nem aparecer para dar aula com uma camisa com a cara do Lula, nem com a cara do Bolsonaro, nem com a cara do Alckmin, nem com a cara de ninguém. Simples assim. O caralho do nome está dizendo escola sem partido. É que a esquerda, ela, assim, eles têm o cérebro completamente derretido. Assim, os neurônios já faliram, já não trabalham mais. Então você tem uma porra de um projeto chamado escola sem partido. Sem partido significa nenhum partido. Sem partido. Não é sem com C, é sem com S. Sem com S é nada, é zero. Vai ver que o pessoal de esquerda está achando que 100 era com C. Aí eles estavam achando que 100 partidos que poderiam falar. Enfim, é tão óbvio você dizer uma escola sem partido significa uma escola que não é puxado para nenhum partido, nenhuma religião, nenhuma ideologia, nenhum código moral. Você quer coisa mais democrática do que isso? Você não fala nem a favor nem pró de nenhuma religião. Você não fala nem a favor nem pró de nenhum partido. Você não fala a favor nem pró de nenhum código de moralidade. Você quer coisa mais democrática que isso? Então por que caralhos que essa esquerda fica enchendo a porra do saco dizendo que isso aí é opressão? É muito simples. A resposta a isso é muito simples. É porque hoje em dia a escola é com partido. É com partido de esquerda. Você vai nas universidades públicas, federais, estaduais, o caralho é quatro. É só putaria, é só sacanagem, é só maconha, é só orgia, é só agenda de esquerda. Então, se você, se você quer uma escola sem partido, significa que a putaria da esquerda vai ter que acabar. Você não vai poder mais ficar pregando petismo, PSDBismo, é, pissolismo, essas porra todas na sala de aula. É por isso que eles estão reclamando. Eles não querem escola sem partido, eles querem escola com um partido. Qual? Com o partido deles. Claro. É isso, é só isso. Vamos continuar aqui. Quarto item. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos de forma justa, isso é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. O que significa isso? Muito simples. Dizer o que é. Quando você vai apresentar concepções de mundo, você tem opções comunistas, socialistas, capitalistas, anarcocapitalistas, enfim, dizer o que é cada um. Simples assim. Dizer o que é cada um, os principais autores de cada um. É assim que funciona. Não mentir, né? Porque os livros didáticos só mentem. Eles falam da Guerra Fria. Ah, tinha os Estados Unidos e a União Soviética. Olha, eram dois sistemas mais ou menos parecidos. Bacana, só que os Estados Unidos ninguém matava ninguém dentro do seu país. A União Soviética matou 100 milhões quase 100 milhões de pessoas. Não foi a União Soviética. Na verdade, a reunião dos países comunistas matou 100 milhões de pessoas. A União Soviética matou só 40 milhões. Eu estava sendo injusto e aumentando o número. 40 milhões não é nada. Que matar 40 milhões de pessoas é alguma coisa? Não, evidentemente não. Agora, se você coloca nos livros de história a verdade, ou seja, os Estados Unidos estava de um lado da Guerra Fria e nunca matou ninguém da sua própria população. Ele podia fazer alguma guerra aqui ou ali, ok, que matou assim 1 milhão de pessoas no máximo. Agora, ele nunca perseguiu seus próprios habitantes. A União Soviética matou 40 milhões de pessoas dos seus próprios habitantes. O nome disso é democídio. Democídio é quando o governo mata pessoas da sua própria população em tempos de paz. Então, nos livros de história não tem isso. Nos livros de história dizem: aqui tem os Estados Unidos, aqui tem a União Soviética, aqui tem um sistema bacana, aqui tem um sistema bacana. Tal. E se bobear, dizem que os Estados Unidos é o sistema malvado. O sistema bacana é o da União Soviética, que matou uma porrada de gente. Isso é escola com partido. Isso é escola com partido, porque quem é que está do lado da União Soviética? Qual é a ideologia política que a antiga União Soviética representa? O comunismo, o socialismo. É só falar a verdade. Não precisa mentir. É só falar a verdade.
É que é terrível, né, para a esquerda ter que falar a verdade. Se a esquerda tiver que falar a verdade, ela vai ter que falar: olha, a União Soviética matou não sei uma caralhada de milhões de pessoas, a China matou um monte de gente, Cuba matou um monte de gente, Coreia do Norte matou um monte de gente, Vietnã, enfim, eles só têm desgraça para contar. O que que o comunismo, o que que a esquerda construiu de bom no mundo? Olha a Venezuela, era o país mais rico da América do Sul. Hoje é um saco de merda ali. As pessoas comem rato, comem barata. Virou um pântano, virou uma bosta. É, tá na mão do comunismo é essa merda. É só isso. Se eles tiverem que falar a verdade, eles vão ter que falar isso. Olha, onde a gente entrou só deu merda. É isso que tá na história. Agora, como eles não podem falar isso, ó, que tudo que a gente fez, onde a gente botou a pata, só deu merda, só deu morte e destruição, pô, então a gente tem que enganar. A gente tem que dizer que os Estados Unidos é imperialista, capitalista, filha da puta. Ele é que matou não sei quantos milhões de pessoas. É isso. Isso é a escola com o partido de esquerda. E é exatamente isso que eles não querem que acabe. Porque se você contar a verdade da história da esquerda, bom, PT, PSDB, PCdoB, PSOL, essas porra todas vão tudo pra casa do caralho. Quem é que vai votar nessa gente? Essa gente que apoia esse monte de merda que não deu certo em lugar nenhum do mundo. Quem é que vai votar nesses caras? Ninguém. É evidente que eles têm que ter, eles têm que querer escola com partido. Quinto item. O professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Um dos itens da famosa Carta de Direitos Humanos redigida pelos Estados Unidos, que é seguida no Brasil, tem peso de lei no Brasil, reza que quem decide a religião, o sistema moral que os filhos vão seguir são os pais. Isso é lei. Então são os pais que definem se eles querem que seus filhos tenham religião, qual vai ser, se eles querem que não tenha nenhuma, que qual de moral eles querem seguir. Isso faz parte da educação dos pais, não faz parte da educação dos professores. Eu já disse, o professor tem aquela porra chamada conteúdo programático. É aquela merda que ele tem que ensinar na sala de aula. Ele não tem que ensinar religião, ele não tem que ensinar putaria, ele não tem que pegar a criança de 10 anos de idade e ensinar como é que bota camisinha. Não tem essas coisas para fazer. Educação sexual, ok. 14, 15 anos, evidentemente você vai ter que falar, porque as crianças já começam nessa idade. Agora com 8, 9 anos de idade, não. Se a criança tiver algum tipo de curiosidade, quem vai contar isso são os pais, não são os professores. Então, assim, nada mais é do que respeitar a lei. Isso está na Convenção dos Direitos Humanos, na famosa Carta dos Direitos Humanos, que a esquerda adora falar, né? Direitos humanos, só que é só quando é para defender bandido, quando é para defender vagabundo, filha da puta. Aí eles falam, os direitos humanos dele não estão sendo preservados. Agora, os direitos humanos do pai, da família de educar os seus filhos, aí isso aí eles não querem saber, né? Porque essa parte dos direitos humanos eles pularam essa parte não interessa para eles. Só interessa a parte de defender bandido. Sexto e último, o professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de terceiros dentro da sala de aula. Obviamente, o professor é o soberano na sala de aula. Ele não pode nem doutrinar, nem fazer isso tudo que eu li. Ele não pode cometer nenhum desses atos que eu acabei de listar aqui e nem permitir que um outro professor, ou que uma outra pessoa, ou que um aluno da classe, ou que alguém faça a mesma coisa. Não é nenhuma novidade, né? Agora, de onde saíram esses itens? Esses itens saíram da cabeça de algum lunático, de algum maluco? Não. Vou ler aqui. Esses deveres já existem. Eu vou repetir, porque, como eu já disse, o pessoal de esquerda tem os neurônios corrompidos, então é capaz de eu falar 57 vezes e eles continuarem não entendendo. Então vou repetir novamente. Esses deveres já existem. Já existem, ou seja, não é nada novo, já existem. Fixou? Será que fixou? Não sei, vamos ver. Esses deveres já existem, pois decorrem da Constituição Federal e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, as duas cartas que eu citei enquanto eu estava comentando.
Isso significa que os professores já são obrigados a respeitar isso que eu falei, embora muitos não façam sob pena de ofender. A. Ofender a liberdade de consciência e de crença e a liberdade de aprender dos alunos. Artigo 5º da Constituição Federal. Tem outros incisos aqui, eu não vou ler, só artigo 5º e artigo 216 da Constituição Federal. B. O princípio constitucional da neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. Aqui é a Constituição Federal de novo. Artigos 1º e 39º. 39º. 37º. Não, artigos 1º só. O resto é tudo incisos e capítulos. C. O pluralismo de ideias. Olha só, estou quase falando como a Dilma. Estou morrendo de sono, que tá meio tarde. O pluralismo de ideias. Nossa, será que eu estou virando petista? Deixa eu dar uma sacoalhada aqui. Artigo 206 da Constituição Federal. D. O direito dos pais, dos alunos, sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos. Convenção Americana sobre Direitos Humanos, artigo 12. Foi o que eu acabei de dizer também. Portanto, o único objetivo do programa Escola Sem Partido é informar e conscientizar os estudantes sobre os direitos que correspondem àqueles deveres, a fim de que eles mesmos possam exercer a defesa desses direitos, já que estão na sala de aula, já que dentro da sala de aula ninguém mais poderá fazer isso por eles. Ficou claro? O que é então Escola Sem Partido? É colocar em termos práticos, em termos coloquiais, em termos muito simples, aquilo que a lei já determina. Porque as crianças, os adolescentes, eles não sabem isso, eles não leram a lei, eles não sabem que existem essas coisas. Os professores sabem, só que os que são safados não seguem. Por que eles não seguem? Porque eles sabem que os alunos não sabem que isso existe. Então, o que o Escola Sem Partido está fazendo? Ele está pegando aquilo que já existe na legislação, que já é lei, traduzindo para termos muito simples para que as pessoas consigam entender aquilo que elas podem cobrar ou não cobrar dos seus professores. Para quando o seu professor começar a falar de defender Lula livre ou qualquer porra do tipo, você levantar a mão e falar, ó, seguinte, isso aqui é contra a lei, você não pode fazer, você quer fazer Lula livre, você vai da sala de aula para fora no seu horário livre, lá você faz Lula livre, você faz o que você quiser, você pinta o cabelo de roxo, você raspa o pelo do cu, você faz o que você quiser na sua vida pessoal. Dentro da sala de aula, você não tem porra nenhuma de Lula livre. A sala de aula não é para militância política. Então é isso. Quando o adolescente, a criança e os pais sabem que isso é proibido de fazer, fica mais fácil de você coibir que o professor faça. Porque o moleque vai chegar em casa e falar: o professor tá falando, tá pregando num determinado partido, é contra um determinado partido ou a favor de um determinado partido. Bom, aí os pais vão lá e falam: que porra é essa? Tá aqui, ó. Tá na lei que você não pode fazer essa merda que você tá fazendo. Você não sabe disso? É evidentemente que o professor sabe, mas vai dizer: ah, não, eu não sabia, desculpa, não vou fazer mais, tal. Porque eles são todos safados, eles fazem esse tipo de coisa com um monte de criança na sala que não tem como se defender. Quando vai um pai informado e dizer: ó, você tá fazendo essa merda aqui e não é para fazer. Obviamente que ele não vai bater de frente com o pai, porque ele sabe que tá errado. E via de regra são safados mesmo, sabem que estão errados. É por isso mesmo que eles ficam fazendo todo esse frufru, esse mimimi, ai, querem aprisionar, querem nos aprisionar, querem nos calar, querem nos colocar uma mordaça. Não, querem que você dê só a porra da aula que está no conteúdo programático. Não que você conte a história de vida dos partidos que você ama e querer influenciar as pessoas que não tem base para saber se aquilo que você está falando é um monte de merda ou não. É só isso. Então, escola sem partido, em última análise, é o seguinte: você, dentro da sala de aula, é professor, você não é militante, você não é pastor, não é pregador, não é pai de santo, não é porra nenhuma, você é só professor. Então, ensina a porra que está ali no conteúdo programático e não enche o saco dos alunos. Simples assim. Se todos fizessem, não precisava disso. Infelizmente, não fazem. E aí ficam gritando
Porque agora os pais não querem descobrir o que está acontecendo essa merda e não querem que essa merda continue. Estão certos, estão dentro da lei. É só isso. Eu vou deixar na descrição o link do site do Escola Sem Partido, quem quiser obter mais informações. Vou deixar o link do vídeo anterior que eu fiz sobre isso há mais de 2 anos. Não vai ter nada de novo para acrescentar o que eu já disse aqui, mas se alguém quiser assistir de novo, por enquanto a internet e os vídeos do YouTube são de graça. Veja que o YouTube agora já tem planos que ele fica te oferecendo para você assinar um YouTube Premium, para você começar a pagar também. Logo mais, respirar também a gente vai ter que pagar, porque é tudo assim. Eles querem roubar o dinheiro da gente de tudo quanto é jeito. Eles querem morder o dinheiro da gente de tudo quanto é jeito. Não tem jeito. Tudo que era gratuito agora passa a deixar de ser. Enfim, não chega os milhões que eles ganham com propaganda, né? Mas enfim, por hoje é só. Então, uma saudação e até a próxima.